Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Amém. Amém. Graças a Deus, mais um dia na casa do Senhor. Que privilégio de podermos adorar um Deus santo e verdadeiro. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Como o nosso irmão Ricardo disse, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Um texto bem conhecido, nosso, com as nossas criancinhas. Mas que nessas noites o Senhor possa falar mais uma vez conosco como igreja. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Diz assim, irmãos: Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma das ovelhas do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava de sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém. Hoje vemos uma grande necessidade, como o nosso irmão Ricardo disse, de entender o que é, de uma maneira bem clara, a luta contra o pecado e, de certa forma, a necessidade da luta contra o pecado. Nós vivemos em tempos difíceis, onde dois pressupostos são lançados. Quando nós viemos de muitas igrejas que têm uma visão que a luta a ser enfrentada nunca é contra o pecado, mas ela terceiriza a luta. Por exemplo, nós viemos de muitos lugares onde sempre enfatiza que a luta é sempre contra Satanás. A luta é contra o diabo. Então é aquela coisa mística, é aquela coisa como se fosse socos no ares. Mas nunca se enfatiza que a luta constante é contra o pecado. Sempre temos aquela ideia de que o pecador é a vítima. Satanás foi que fez com que aquele homem pecasse, né? Satanás é artinhoso. Nossa, você viu como aquele irmão pecou? Satanás, nossa, derrubou mais um. Mas o pecado em si e o pecador são protegidos. Nós vemos essa proteção em volta do pecador. Não há um confronto direto. Por quê? Porque se não aponta para o pecado, não há um confronto. Porque como que lutaremos contra Satanás? Sendo que Satanás opera pela concupiscência da nossa carne, que é o pecado. Então entenda que fica como algo vago, sempre essa situação de lutar. Por um outro lado, nós vemos que quando nós saímos de um extremo, nós caímos em outro. Que quantas vezes nós saímos para evangelizar e não encontramos? Quando nós chegamos a uma pessoa e fala assim, a salvação é de graça, é pela fé, você não precisa fazer nada. E a pessoa fala o quê? Então agora está tudo bem. Agora, se eu não preciso fazer nada, a salvação agora é pela fé. Então não condiz na luta. Então eu lutando ou não contra a preguiça, não vai condicionar a minha salvação. Por quê? Porque é pela fé, não é pelas obras, não é por aquilo que eu faço que eu sou salvo. E isso exclui algo que é verdadeiro. Se você é salvo,
você odiará o pecado. Se você é salvo, o amor de Cristo lhe constrange a amá-lo, e amando o maior bem, iremos odiar o maior mal. Então entenda, uma necessidade urgente, que é aquela necessidade que muitas vezes nós nos pega envoltos de nossos pecados. Sempre temos uma visão do pecado maior do que se possa vencer, e o Ricardo foi muito feliz. Quando nós já vamos à luta contra o pecado, enxergando o pecado como algo muito grande que é difícil de vencer, praticamente 100% ou 99,9999% que você não vai vencer aquele pecado, porque você já foi diante do pecado com uma visão que ele é muito grande, com uma visão que ele é algo invencível. Então, essas verdades precisam estar muito diluídas em nossos corações, em nossas mentes, que a vitória de Cristo na cruz nos condicionou sobre vitórias nesta vida sobre o pecado. Então, irmão, então você está dizendo que nós seremos perfeitos? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que a vida do cristão, temos queda, pecamos, em Cristo estamos santos, mas não podemos excluir essas vitórias sobre o pecado. Vitória, nós vencemos o pecado em Cristo, mas nessa vida nós também vencemos gradativamente. O poder do pecado foi cravado, diminuído, abafado na cruz. Então que isso possa estar muito claro em nossas mentes, e que a palavra de Deus possa nos auxiliar a enxergar alguns pontos nessa passagem. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus e Pai, estamos mais uma vez, Senhor, na Tua presença, rogando e clamando, Senhor, a Ti, as Tuas ricas misericórdias, meu Pai, pois sabemos, Senhor, que tudo provém de Ti, meu Pai. Sabemos que o desejo, meu Pai, de lutar contra o pecado provém do Senhor. Mas opere em nós, meu Pai, tanto querer como efetuar. Que, Senhor, através da Tua palavra nós possamos enxergar que há uma necessidade de lutar, que aqueles que foram salvos lutam constantemente, meu Pai, até um dia alcançar a vitória em Cristo, que nos foi comprada na cruz, Senhor. Que um dia, meu Pai querido, nós possamos chegar, meu Pai querido, Pai amado, a receber a coroa da vida, mas que nós possamos passar, meu Pai, esse período breve de vida, lutando, meu Pai, contra o pecado, Senhor, que é diretamente contra o Senhor. Dá-nos essa graça, meu Pai querido, pois sabemos que só em Ti, pela fé, conseguiremos, meu Pai, conseguiremos vencer, meu Pai, a cada dia, Senhor, e mortificar a nossa carne, pelas obras do Teu Santo Espírito que nos foi concedido, Senhor. Ajude-nos, meu Pai querido, Pai amado, pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Só na hora da pregação que dá cedo, né? Não que eu esteja nervoso. Irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido pelos irmãos, mas que nessa noite eu queria apresentar para os irmãos alguns pontos. Uma pergunta que fica enfática nesse texto, ou até mesmo em nossa mente, de início começa: quando devemos lutar contra o pecado? A resposta é: enquanto respirarmos, lutaremos contra o pecado. Mas de que forma? Nós sabemos, irmãos, que diversas batalhas, diversas quedas e vitórias não estão prometidas a nós, aqueles que servem a Deus fielmente, até que num dia nós possamos receber a vitória final sobre o pecado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, ele diz: onde está a morte teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Né? Tragada foi a morte pela vitória que Cristo conquistou. Então, quando um dia a nossa esperança é que nós venceremos o pecado de uma maneira final, mas enquanto isso, nós temos que lutar pelo pecado. Então, nessa noite eu queria enfatizar sobre essa passagem 2 pontos, e dentro desses pontos
no final acabar fazendo algumas aplicações. Mas 2 pontos referentes ao próprio personagem Davi. Primeiro ponto é que antes de lutar, nós devemos nos esforçar para vermos contra quem o pecado é, contra quem o pecado enfrenta diretamente. E o segundo ponto é, após vermos a clareza de contra quem o pecado é, ir lutar e vencer pela graça do nosso Senhor Jesus. Então esses são os 2 pontos, irmãos, que eu queria tratar nesta noite. Para que nós possamos entender o que está acontecendo aqui na história de Israel, a gente sabe que naqueles dias os filisteus se levantaram novamente contra Israel, contra o reinado de Saul. E esse levantamento novamente não deixa de ser uma condição de um pecado que Saul cometeu alguns capítulos atrás. Se os irmãos se recordam na história, a gente vê que os filisteus não eram para nós ouvirmos ou lermos mais na Bíblia. Por exemplo, no capítulo 15, quando Samuel está perseguindo os filisteus, Saul está perseguindo os filisteus, e Jonathan, ali que já tinha enfrentado com os seus homens o exército dos filisteus e tinha tido uma vitória extraordinária, a Bíblia vai nos relatar que naquele momento era para Saul ter exterminado todos os filisteus da face da terra. Mas por um pecado de Saul, ele deixou que os filisteus ficassem vivos. A gente vê isso em 1 Samuel capítulo 14, versículo 46, que diz assim: e Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar e voltaram para sua casa. Você vê que a história dos filisteus só restou na Bíblia pelo fato da omissão de Saul. Era para os filisteus terem sido exterminados naquele momento. Porém, essa volta dos filisteus contra o reinado de Saul agora vem de uma maneira diferente. Eles estão muito mais dispostos agora. E a Bíblia vai nos falar, que no comecinho do capítulo 17, vai falar que eles estão tão dispostos que de uma hora ou outra, eles invadiram Judá e se acamparam num espaço de território, que a própria Bíblia vai falar em 1 Samuel 17, versículo 1, que eles se estenderam de Socó até Azeca, que ficava dentro do período do território de Israel e de Judá. E os filisteus foram tão atrevidos que entraram na terra de Israel e acamparam-se ali, tomaram parte daquela terra. Eles estavam dispostos e determinados, mas dessa vez ele veio com uma proposta diferente. Uma proposta diferente que é a única que nós vemos na Bíblia, de uma forma nova de guerra. Eles vêm com Golias, como aparece na história, ele vem propondo um combate homem a homem, que seria uma coisa muito diferente dos tipos de guerra que havia naquele tempo. Precisamos, irmãos, entender algumas coisas aqui. Que, primeiro, se Israel tivesse permanecido fiel, nunca um povo estranho teria pisado os pés na terra de Israel. Sabemos também que nessa altura o Espírito de Deus já havia se retirado de Saul. E o Espírito, muitas vezes da parte do Senhor, o Espírito mau se apoderava de Saul, a qual Davi tinha que ir lá tocar a harpa para apaziguar a vida de Saul. E aquele Espírito saiu. Os soldados de Saul, vendo que Saul estava melancólico, atormentado, também eles já não tinham uma confiança firme. O Matthew Henry diz que um líder covarde gerará seguidores covardes. Ou seja, quando Saul sai à peleja, uns capítulos atrás, cheio de pompa, cheio do Espírito,
aqueles que viam Saul, via Jonathan, ia com todo fervor para a guerra. Mas agora eles não estão olhando um Saul desse jeito, eles estão olhando um Saul sem o Espírito de Deus. Eles estão olhando um Saul melancólico, um Saul triste. E automaticamente aquilo reflete em seus soldados. Tanto que quando Golias começa a se apresentar perante o arraial, a primeira coisa que eles fazem é seguir o seu líder. Saul foge com medo. O que os seus soldados fazem? Fogem também. Entenda que poderia ser que os exércitos dos filisteus fossem menores. Por isso essa proposta artilosa, do próprio Golias, porque era vantajoso a Golias, Imagina os filisteus com um exército menor, sabendo da potência de Israel. Ele chega, Golias agora se apresentando, vindo de uma banda, Israel de um lado, os filisteus do outro, e lá vem aquele gigante apresentando perante ali o povo, e era de se escutar, irmãos. Ele veio com uma proposta nova, porque favorecia ele. Quando nós vemos as características de Golias, nós vemos que o Caíque perto dele era um anãozinho. O rapaz tinha 3,40 metros aproximadamente, segundo o povo daquela época. Eu e a Karine ficamos imaginando em casa, olhando para a porta, olhando, rapaz, 3,40 metros é grande. E a Bíblia fala que ele era um dos menores na época que existiu os gigantes, pois ele também era descendente de Anak, aqueles gigantes que quando Josué invade a terra de Canaã, os Juízes em Josué capítulo 11, aqueles gigantes estão lá. Além, irmãos, da grande estatura, ele tinha uma armadura impenetrável. A sua lança, um homem comum não conseguiria levantar a sua lança de tão pesada que é. Ele fala que era como um eixo de tecelão. Era muito pesado. E o seu desafio era muito irônico. Ninguém contra ele trocaria o seu reino por uma batalha de 2 homens. Mas como favorecia Golias, ele propõe isso e começa agora a amedrontar. E como eu disse, pelo Espírito de Deus ter se retirado de Saul, agora eles tinham um grande medo e fugiam de Golias. Irmãos, e ao narrar, o autor aqui, ao narrar essa história, ele entra agora apresentando, ele faz uma apresentação de quem Golias era, do que estava sendo feito, aquelas afrontas. Por outro lado, o autor ele vai deixar muito enfático do versículo 12 de 1 Samuel até o versículo 22, que Davi era o contrário, ele era o menor da sua casa, ele era o mais fraco, ele era o mais frágil, ele era aquele mais simples que cuidava das ovelhas de seu pai. Eu achei isso muito interessante, o autor enfatizar todas essas características. Porém, todas essas características de Davi não estão desvinculadas que ele era um homem, um jovem que trabalhava. Ele era um jovem que conhecia o Senhor. Ele era um jovem de experiência com o Senhor. Enquanto nós vemos um gigante com experiências de batalha desde a sua mocidade, nós vemos um pequeno com experiências com o Senhor também desde a sua mocidade. E aqui, irmãos, a essa altura do campeonato, Jessé já tinha enviado seus 3 filhos mais velhos para a guerra, para se alistar ali, se ajuntar ali com Saul. Eu estou passando, irmãos, por todo esse contexto para nós entendermos o que passou na cabeça de Davi quando ele se deparou com aquela guerra diretamente. Pois Davi ainda não sabia, pela providência de Deus, Jessé, seu pai, envia Davi
para levar mantimentos, pois havia já 40 dias que Golias afrontava Israel e as companhias de Saul. Então, sabendo da necessidade que tinha Jessé, vem da necessidade dos seus filhos, ele envia Davi com suprimentos ao arraial e perguntando se estava bem. Mas nós vemos, irmão, no texto, que fica muito enfático, que Davi foi enviado por Jessé. O seu pai estava preocupado com a situação de Israel e a situação de seus filhos, E Jessé, de prontidão, como um servo e um filho obediente, ele coloca as ovelhinhas de seu pai num lugar seguro, coloca um guarda e segue para onde a batalha estava travada. Agora, irmãos, quando Davi chega, uma providência divina, é exatamente na hora que eles estão se levantando para guerrear. E nesse momento, Davi deixa tudo de prontidão ali em segurança, os alimentos que ele trouxe, cumpriu aquilo que seu pai tinha lhe ordenado, e agora ele sai correndo em direção à batalha. Quando ele chega ali, que está falando com os seus irmãos, novamente Golias levanta-se e faz as mesmas coisas, afronta o Israel de Deus, o exército de Deus, pedindo: dai-me um homem para que nós elegemos. E nesse momento, irmãos, a gente vê que já tinha se passado 40 dias que Golias arrogantemente vinha todos os dias afrontar Israel, e o rei não fazia nada. Onde estava o rei? Aquele rei pomposo, uns tempos atrás estava cheio do Espírito de Deus, estava quieto, moado, triste, com vergonha, com medo. Onde estava nessa hora Jonathan, que com tanta bravura perseguiu o exército dos filisteus? Aonde estavam? Estavam com medo, irmão. Entenda que sem o Espírito de Deus eles não poderiam fazer nada. E numa providência divina, o Senhor estava levantando Davi para vir pelejar, pois ele já tinha sido ungido rei, e o Espírito de Deus já estava sobre a vida de Davi. Enquanto Davi ouvia aquilo que aquele filisteu falava, e ao mesmo tempo aqueles homens falavam que a recompensa que o rei Saul colocou para aquele que vencesse Golias, algo pairava na cabeça de Davi. Falava: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo falando ali sobre as recompensas, e ele novamente se vira e fala: não é possível, não é possível, eu vou a esse camarada, ele está afrontando a Deus. Veja que o motivo que leva Davi a essa indignação não é a recompensa que ele ouve daquele que vencesse Golias, que eram os benefícios na casa do pai, ele teria muita riqueza, casaria-se com a filha do rei. Veja que não é esse motivo. O motivo é quem Golias está insultando. Nesse exato momento, irmãos, é que Davi entende que Golias estava cometendo um pecado muito grande. E aqui está um ponto muito importante, que ele reconhece um pecador muito grande, Golias, e que esse pecado ele vai diretamente contra Deus. E aqui eu queria fazer algumas pequenas observações. Nós lutamos contra o inimigo quando sabemos quem é o inimigo. Não temos como lutar contra alguém, contra um ser que nós não conhecemos. Claro que nós não conhecemos a totalidade do pecado, e graças a Deus por isso que o Senhor não imputa o peso do pecado sobre nós. Mas entenda, se você vai lutar contra o pecado, você tem que conhecer o pecado.
Quem é o pecado? O inimigo é o pecado. E ele vai diretamente contra Deus. A gente pega uma passagem, uma frase, Samuel Bolton, muito conhecida, que diz: se Deus é o maior bem, então o pecado é o maior mal. Entenda que o maior mal é o pecado, pois ele afronta diretamente a Deus. Por isso que ele é o maior dos males. Olhe para o texto e o contexto em si. Golias entra na terra que Deus deu a Israel. Golias impõe ordem como guerrear. Golias insulta o exército de Deus e afronta diretamente a Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Olha quanto atrevimento, olha quanto orgulho, olha quão é maligno o pecado. O salmista, a gente sabe, no momento de loucura, o salmista Davi, no seu Salmo 51, ele expõe isso. Quando ele comete aquele pecado de adultério e matança contra Urias e tomando Betseba para si, ele comete diversos pecados: assassinato, cobiça, adultério. Ele comete diversos pecados, mas quando a gente enxerga no capítulo 51, versículo 4, ele fala assim: ó, somente contra ti pequei. O que é isso, irmãos? Ele chega aqui, por mais que o meu pecado afeta o meu próximo, primeiramente, antes dele afetar o meu próximo, ele afetou diretamente a glória de Deus. Não a glória de Deus em si, mas é um grande atrevimento, uma criatura criada guerrear contra o seu Senhor. O Ricardo trouxe uma mensagem domingo passado, não sei se os irmãos lembram, sobre a hediondez do pecado. E eu parei para meditar e falou: não é verdade? O maior pecado que um ser humano pode cometer é deixar o manancial de águas vivas, rejeitar a fonte de água limpa e cavar cisternas rotas. Esse é o pecado. Entenda, isto é pecado. Quando você comete uma mentira, é contra o próximo, mas primeiramente ela é contra Deus. Numa frase de Ambrósio, no momento de perseguição da igreja, ele diz assim: você me lançará na prisão, você tirará minha vida, tudo isso é preferível para mim do que o pecado. Faça qualquer coisa comigo, mas tudo que você fizer é melhor do que me fazer, do que eu pecar contra Deus. Tire minha vida, tire meus bens, mas ainda assim é preferível do que pecar contra Deus. Irmãos, nós entendemos que o inferno só é o inferno por causa do pecado, mas até no inferno nós vemos algo de bom, que é o que? A justiça de Deus está sobre aqueles que estão no inferno. Até no inferno nós vemos o bem, mas nós não vemos o bem em pecado algum. Samuel Bolton mais uma vez diz assim: o inferno é o mais terrível mal, todavia o pecado é pior do que o inferno em si. Então entenda, irmãos, que o que Davi está vendo diante da sua frente não é algo normal. Ele está vendo algo que vai contra a consciência do ser humano, a consciência da vida e do propósito do ser humano. Que é o quê? É um ser ignorante, um animal que está indo contra o seu Criador. Esse é o maior pecado, irmãos. Por isso, enxergando e tendo essa visão, ele se prontifica a ir agora e exterminar aquele animal
que rugia contra o Criador, por mais que ele não pudesse fazer nada, mas ele se coloca numa posição de indignação, que ele quer exterminar aquilo que afronta a Deus. Por exemplo, a gente vê em Provérbios capítulo 8, versículo 13, que diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu odeio. Provérbios 16:5 diz assim: abominação é ao Senhor todo altivo de coração, não ficará impune, mesmo de mãos postas. Entende, irmãos, que a hediondez do pecado diante de Deus, ela não pode ser aceitada. Golias arrogantemente se levantava para cair perante o Senhor, pois o soberbo e o arrogante não ficará de pé na congregação. Essa é a visão que Davi tem. Agora, imagine comigo, é isso que ele enxerga. Quem é este incircunciso filisteu que vai contra o Deus vivo? Quem ele pensa que é? Ninguém vai dar um jeito. Todos vocês vão deixar ele, não em si que ele diga, não o que ele disse, mas que na sua cabeça ninguém pode calar esse animal. Eles estão indo contra Deus. E isso borbulha um fervor santo, irmão, santo, uma piedade santa em exterminar Golias agora. Porém, irmãos, a gente vê alguns contratempos. E Eliabe, vendo toda essa chama sendo alimentada pelo próprio Deus no coração de Davi, ele tenta fazer o quê? Ele tenta jogar água. Ele olha para Davi e fala: rapaz, eu sei o que você quer, rapaz, eu conheço seu coração. E ele começa a acusar Davi de irresponsável e curioso. Ele quis jogar a moral de Davi e a chama que estava sendo alimentada por Deus lá embaixo. Ele acusou Davi de ser irresponsável. A quem você deixaste poucas ovelhas no deserto? A gente viu no texto que ele deixou num lugar guardadinho, sobre um guarda ali. Ele tinha zelo pelas ovelhas de seu pai. Ele não era descompromissado. Ele falou assim: eu conheço a presunção do seu coração. Você é curioso, você desceu aqui nessa batalha para satisfazer os desejos do seu coração. Mas ele não estava ali satisfazendo o desejo do seu coração, ele estava ali a mandado do seu pai. Ele estava sendo obediente ao seu pai. E muito mais, irmãos, ele estava suprindo necessidade dos seus irmãos. Olha a arrogância de Eliabe. E aqui nós vemos, irmãos, e podemos abrir um parêntese, que o seu irmão mais velho não teve coragem de ir contra Golias, mas ele queria apagar a chama de seu irmão mais novo, que ia a Golias. Entende, irmãos, que é muito perigoso. Nós vivemos num momento em que se vemos um irmão piedoso, uma irmãzinha piedosa, que está diligentemente lutando contra o pecado, que está arduamente ali com as ferramentas que o Senhor tem dado a ela, a ele, lutando, vencendo, muitas vezes a gente fala: é orgulho, ele está querendo se aparecer. Nós descaracterizamos um fervor santo e legítimo. Muitas vezes colocamos: é legalismo. Não é assim. E nós ficamos como? Uma mornidão, parados, infrutíferos. E além de ficarmos infrutíferos, queremos que os outros sejam infrutíferos também. Por quê? Porque é cômodo a nós. É cômodo a nós. Ninguém queria ir contra Golias. Um se levanta e quer ir. Ih, você não vai não, rapaz. Você é presunçoso, você é orgulhoso. Ih, rapaz, esse negócio de orar, você está querendo jejuar? É pela graça, irmão. É pela graça. Você não precisa disso não, rapaz. Quem falou que não?
Irmãos, mas como Davi, o próprio Deus forjou essas situações para o reinado de Davi, pois a gente vê que com um desânimo tão grande, Davi responde seu irmão com uma brandura imensa e uma humildade. E aqui também nós aprendemos algumas coisas que Davi poderia ter retificado. Davi poderia ter reclamado, ter combatido injustiça com injustiça, pois ele estava ali a favor dos seus irmãos, mas de uma forma humilde que ele falou: meu irmão, o que eu fiz para você ficar com raiva de mim? Eu estou aqui a serviço de vocês. E outra, não há motivo para eu ir a esta batalha. Olha o que está acontecendo. E nós entendemos que não foi os filisteus que tentaram apagar a chama de Davi, mas foi o seu irmão. Porém, mesmo assim, Davi responde o seu irmão que estava cometendo injustiça com ele nega-se a si mesmo e responde de uma forma branda e humilde. Ele não joga gasolina no fogo. E isso nós sabemos que o Senhor envia essas circunstâncias para moldar o caráter dos seus servos, pois Davi estava sendo moldado para um dia chegar ao trono. E Davi simplesmente responde e fala: rapaz, tem motivo para mim estar aqui, então muito obrigado. E continuou ali conversando com aqueles rapazes, falou: o que o rei vai fazer mesmo com aquele que vencer esse camarada aí? E ele fez isso proposital, para quê? Para que eles levassem Davi a Saul. Davi, irmãos, de uma maneira humilde novamente, ele não passa por cima da autoridade ainda que estava sobre Saul, pois Saul ainda era o rei de Israel. Então Davi, ele fomenta aquela situação, ele gera aquela situação falando um pouco mais alto para chamar a atenção de Saul. Por quê? Porque o seu coração já estava determinado: eu vou ir contra esse filisteu, eu vou matar esse camarada. Mas ele não passa por cima da autoridade de Saul. Então aqueles camaradas ali, aqueles soldados de Saul, né, estavam à frente, leva Davi a Saul. E Davi, irmãos, mais uma vez ele chega diante de Saul de uma maneira humilde, sabendo que o Espírito de Deus não estava mais sobre Saul, sabendo que ele era um medroso, um covarde, sabendo que aquele povo que estava com ele, o exército, eram covardes. O que ele diz? Rei, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. Irmãos, isso é uma resposta humilde. Sabe por quê? Porque ele poderia falar assim: ó, não desfaleça o teu coração, rei. Ele poderia ter apontado o medo do rei diretamente, e ele comprometeria Saul naquele momento. Ele levaria Saul a uma vergonha, mas não de uma forma humilde. Ele falou assim: ó, não desfaleça o coração de rei. Como assim? Ó, eu sei que o Senhor não está com medo, mas não desfaleça o coração do povo por causa desse filisteu, não. Irmãos, e o Senhor tem deleite nos humildes de coração. E nisso, Davi agora conta as suas experiências que ele teve no deserto, no campo, após algumas reprovações que o próprio Saul deu. Aí ele falou: não, você ainda é muito jovem, você não é qualificado para esse tipo de serviço. E Davi rebate: oh não, Senhor, eu estava num certo dia no campo, cuidando das ovelhas de meu pai, trabalhando, e veio um leão ou um urso e pegou uma das ovelhas de meu pai, e eu saí atrás dele, né? E peguei o leão pela barba e arranquei a ovelha, assim, feri ele, mas o leão vindo contra mim novamente, eu tive que fazer, eu fui lá e matei o leão. Fiz isso com o leão e fiz isso com o urso.
e assim farei também com esse filisteu. Entende, irmãos, que neste momento, o que Davi deixou claro é que a matança do urso e do leão cabia benefício somente a ele. Por quê? Porque as ovelhas também se beneficiavam a ele. As ovelhas eram deles e do seu pai. Mas você vê que a disposição entre matar o urso e o leão é diferente da disposição em ir contra Golias. Contra Golias não era ele, Davi, que estava sendo afrontado, mas mais uma vez era o Senhor dos exércitos que estava sendo afrontado. Então a disposição é diferente. E por isso que ele se dispõe a lutar. Mas, irmãos, veja que a fé é a mesma. É isso que o texto deixa claro. Assim como o Senhor me deu o urso e o leão, Ele me dará esse filisteu. Entende, irmãos, que de uma maneira simples faremos ou colocaremos a fé em prática, uma fé no Senhor, lutando nas coisas simples, para que quando esses grandes combates apareçam em nossas vidas, não vai vir uma grande fé. Nós não esperamos um ato miraculoso, um anjo descendo. É a mesma fé, irmão. A fé que matou, a fé que Davi usou para cuidar de uma ovelhinha, era a mesma fé que ele usou para matar o gigante. Não é diferente. O que fica claro é que sem Deus ninguém podia fazer nada. E aqui nós vemos, na continuação do texto em que nós lemos, e aqui nós entramos um pouco mais diretamente onde nós lemos, mesmo do versículo 32 ao 37, e algo que eu queria enfatizar também nessa noite é o quê? Que após Davi apresentar o seu currículo perante Saul agora fala: amém, vai e o Senhor seja contigo. Ele abençoou Davi, e Davi agora teve aquilo que ele necessitava, que era a bênção de Saul, era a autorização para ele ir até aquela guerra. Porém, irmãos, Saul de prontidão coloca algumas armaduras à disposição de Davi, e a gente vê uma rejeição, porque Davi nunca tinha usado nenhuma armadura de soldado, pois ele nunca precisou. Davi, ele toma a decisão em usar as armas que agora ele tinha afinidade, armas simples. Assim podemos ver claramente que ele confiava não nas armas que ele tinha, mas no poder de Deus para ir até aquele gigante. Ele não confiava na força, nas habilidades, mas ele confiava na disposição que Deus colocou no coração dele de ir àquele gigante. E entenda, irmãos, que aquele que colocou a disposição de ir contra aquela luta, também colocou na mente dele as armas que ele deveria lutar. Davi sentiu uma disposição, uma vontade de ir, mas automaticamente ele pensou nas armas que ele usaria contra aquele camarada Golias. Provérbios 16:33 diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Entende, irmãos, que aquele desejo de ir contra Golias era um desejo diretamente de Deus, que estava colocando no coração dele. Entenda que essa disposição e
E a luta contra o pecado é um interesse muito mais de Deus do que nosso. É um interesse muito mais de Deus em nos santificarmos do que muitas vezes de nós mesmos. Pois é Ele que efetua tanto o querer, como é aquele que faz o querer e o efetuar em nossas vidas. Então entenda que esse desejo de ir foi colocado diretamente por Deus, mas Deus também colocou o desejo e as condições. Ele determinou como que ele iria àquela batalha. E agora, irmãos, não diferente, após ter a bênção confirmada, ele sabia, ele tinha certeza da vitória. Irmãos, eu queria abrir um parênteses novamente aqui, pois esse desejo, muitas das vezes em nós esperamos, ficamos como que imóveis em certas situações, esperando como se a santidade fosse cair do céu, como que o desejo, essa disposição fosse algo que nós ficaremos parados e isso invadiria o nosso ser. Mas eu queria colocar um exemplo para que nós possamos entender um pouco melhor. Por exemplo, eu assisto diversos documentários, referente ao reino animal, me chama muita atenção, e eu tenho pavor de cobra, irmãos. Então sempre quando eu tenho alguma coisa a fazer, eu lembro de cobra, chega a arrepia. Quando eu vejo aqueles botes na TV, rapaz, chega a saber o calafrios. Mas eu estava aprendendo para pensar essa semana e falando, poxa, imagine você, sua esposa, e no meu caso o Pedro, no berço dentro do quarto. Foi essa a imaginação que eu tive. Eu falei, imagina agora você nessa situação, você, sua esposinha, seu filho dentro de um quarto, e você soubesse que por um acaso tivesse uma mamba negra. Se os irmãos já viram falar dessa cobra, uma das cobras mais venenosas do mundo, que em questões de minutos, onde ela pica, necrosa toda aquela parte onde ela tem que amputar. Então é uma cobra muito venenosa. Então imagina, você está dentro do seu quarto e você sabe que tem uma cobra lá, 3,10 metros, enrolada em algum lugar. Automaticamente, como cristão, você faria o quê? Dobraria o seu joelho, chamaria a sua esposa e falaria, Senhor, fazeria uma oração, uma das orações mais lindas, Senhor, livrai-nos do mal. Nós sabemos que o inimigo está aqui, a cobra. Livra-me, Senhor, dessa cobra, protege-nos, pois nós descansamos no Senhor, sabemos que a nossa confiança está em Ti. E depois, amém, amorzinho, vamos dormir. Essa é a maneira correta. Você orou de uma maneira piedosa. Não, eu já orei, agora é só descansar. Não, quem aqui faria isso? Nós fazeríamos o quê? Senhor, eu sei que tem uma cobra aqui, e que ela pica, tem dente e tem veneno, e que ela mata. Senhor, dai-me graça, pois sem Ti eu nada posso fazer. Amém. Levanta, liga a luz, pega um facão e vai procurar a cobra, meu. É isso que nós deveríamos fazer. Então, que diferença há na busca pela mortificação? Nós oramos, Senhor, tem misericórdia de mim, eu caio nesse pecado toda vez, Senhor, mas eu estou descansando no Senhor. Amém. E vai dormir. Não, irmão. Não, lute, procure essa cobra, procure esse mal. Irmão, eu tenho um problema com pornografia. Toda vez que eu pego no celular, mas eu estou orando. Depois, amanhã você pega o celular, taca a marreta nesse celular, irmão. Usa-se de meios legítimos. É
gente acha que Jesus estava falando de uma maneira bem branda. Se sua mão que é muito querida por você, te fizer pecar, pense bem se vale a pena cortar ela, né? É uma mão, ela tem muita utilidade. Não, se sua mão te faz pecar, meu amigo, corta e lança fora. É mais fácil entrar sem a mão no reino dos céus do que ir para o inferno, com o corpo inteiro intacto. Entende, irmão? Que eu não estou falando para você ir lá e meter a marreta no seu lado, nesse sentido agora. Se for o caso também. Mas entenda, o que eu estou querendo dizer é que não fique inerte, não fique parado, nesse sentido de o Senhor proverá. E a luta, a disposição gera um movimento, não a disposição que eu tenho que ir. E muitas vezes eu caí que os do Chaves, eu vou, não vou, eu vou. Parece que os irmãos, muitas vezes nós ficamos assim, não, eu tenho que ir, eu tenho consciência que isso é pecado, mas uma hora o Senhor me dará graça. Mas o que você tem feito? O quanto você tem lutado? O quanto você tem se esforçado para vencer esse pecado? Davi, ele não pensa duas vezes após receber a bênção do Senhor, ele vai à batalha. A história diz que provavelmente o filisteu, ali naquele momento de guerra, onde eles se encontravam, parece que era de costume na guerra. Nós vemos isso no texto, que quando os dois param, um de frente para o outro, parece que é um momento de discurso. Qual é o sentido de estarmos aqui? E eles começam a falar. E Golias, nós vemos no seu discurso, pura arrogância. Pura arrogância, irmãos. Ele começa a insultar Davi, amaldiçoar Davi. Por quê? Porque ele tinha orgulho em sua força, em sua lança, em sua espada. Mas por outro lado nós vemos um discurso de Davi que é maravilhoso, que é um discurso que se exclui e aponta somente para o Senhor. Eu venho a ti em nome do Senhor. O Senhor me dará hoje você e todos os filisteus na minha mão, porque o Senhor salva. A confiança dele não estava nas armas, a confiança não estava na... a confiança estava em Deus. Isso fica claro. Davi sabia que Deus daria aquela vitória a ele. Ele sabia. No versículo 47 a gente vê, ele fala assim: e saberá toda essa congregação, a congregação de Israel, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Davi agora se dirige ao combate mais como um sacerdote de Deus. E o Ricardo falou hoje como oferecer sacrifício, os nossos corpos como sacrifício a Deus, sacrifícios vivos. E é isso que Davi tem na mente. Ele falou assim: você será o sacrifício da justiça de Deus. Então entenda que Davi agora ele está indo como um sacerdote para tirar o mal dentro de Israel. A salvação seria matar Golias. Ele não hesita. Como um sacerdote, ele vai determinado em tirar o pecado, a aflição de Israel. E nós vemos que talvez na mente de Davi passasse alguns eventos anteriores, como Sansão, como o próprio Samuel, que não pensou duas vezes em pegar Agag, após Saul ter poupado, pegou a espada e falou assim: assim como você fez com aquelas mulheres, assim a sua mãe cairá da espada. Eu não estou colocando palavras, não, parece pesado, mas é isso que ele fala.
Vamos ler rapidinho? 1 Samuel capítulo 15, versículo 32. Eu lerei para ganhar tempo. Diz assim: Então disse Samuel: Trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse: Agag, na verdade já passou as amarguras da morte. Por quê? Porque ele viu aquele senhorzinho vindo na direção dele, já velhinho. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal, como um sacrifício. Samuel pegou a espada e ofereceu Agag ao Senhor. Falou: Senhor, Deus tinha falado que não era para ficar nenhum filisteu. Tem um, traga aqui. E ele não hesitou, irmãos, em tirar aquele filisteu, aquele pecador dentro de Israel. Ele picou Agag inteiro, com senhores de idade, já avançado. E aqui não é diferente, é isso que Davi tem em sua consciência. Eu vou tirar esse mal dentro do povo de Deus, pois ele é uma afronta diretamente contra Deus. Irmãos, e agora ele sai à batalha. E aqui nós vemos que Davi usou das suas ferramentas, a qual ele tinha uma afinidade, a funda, a pedra. E diz a história que no momento do combate, provavelmente Golias, aquele momento de presunção, de orgulho, historiadores dizem que de duas uma: ou ele levantou muito rápido para batalhar com Davi, e nesse levantar o capacete, a aba, que nós podemos entender o capacete de moto, a viseira ficou aberta, ou o seu orgulho era tão grande que ele viu uma insignificância em Davi, um desleixo, ele desprezou Davi de uma maneira tão grande que ele foi com a viseira levantada mesmo. Esse camarada aí, primeira espadada que eu der, eu vou rachar ele no meio a meio. O orgulho dele era muito grande. E de uma maneira onde nós enxergamos a providência do Senhor, foi bem nesta hora que Davi, correndo, enxergou essa oportunidade, não hesitou, pegou a funda, colocou umas pedrinhas e lançou aquela pedra. E a Bíblia fala que cravou no meio da testa de Golias. Sabemos que quem direcionou aquela pedra foi o próprio Deus, numa providência divina. Golias vai ao chão e Davi corta a sua cabeça com a sua própria espada. Ele não precisou levar a espada para a guerra, mas ele usou a espada do próprio inimigo contra ele mesmo. E nisso, irmãos, fica muito evidente que os filisteus, vendo o seu campeão cair, eles fugiram, não cumpriram com o quê? Com o voto que Golias tinha feito. Qual que era o voto? O voto é: se vocês me vencer, nós seremos os seus servos. Quando o gigante caiu, quando o campeão dos filisteus caiu, o que eles fizeram? Correram. Eles não cumpriram com aquilo que Golias tinha falado. Automaticamente o povo, vendo a vitória de Davi, a vitória que Deus tinha dado a Davi, se alegrou, se animou e correu juntamente com Davi atrás dos filisteus, matando ele até as divisas da fronteira. Esta é a história em si, irmãos. Davi persegue e mata aqueles filisteus e volta com a cabeça como um prêmio. Irmãos, para encerrarmos e entrarmos em algumas aplicações, o que fica claro no texto é que o Senhor salva. O Senhor, Ele salva pela sua misericórdia.
injustificável, pois ele usou um pequenino, frágil, para derrubar um gigante, e perseguir uma nação, e trazer a paz temporal a Israel. Ele não precisou de espada, de lança, de escudo, não precisou de um número grande de exército, ele só precisou de um pequenino com fé. Essa é a primeira conclusão que nós temos, irmão, nessa história. Segundo, que todo aquele que se levanta com um coração soberbo, o Senhor o abaterá. Mais uma vez, Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz assim: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Isaías 2,17 diz assim: e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E Davi era extremamente orgulhoso, a sua arrogância era imensa, mas naquele dia ficou claro que ele caiu e o nome do Senhor foi exaltado. Irmão, segundo fica claro nesse texto, a terceira conclusão é, de uma maneira clara, Davi é a sombra do nosso Senhor Jesus. Cristo, o Filho de Deus, foi escolhido para vencer o pecado. É Ele quem cuida das ovelhas de seu Pai e protege do urso e do leão até o final. Mas principalmente, o principal objetivo, Mateus 1:21 vai dizer, o nome dele será chamado Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Cristo triunfou sobre Satanás e sobre todos os poderes das trevas, e que despojou e expôs publicamente. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz assim: e despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Nós vemos uma diferença aqui, que todos os personagens do Antigo Testamento, nós vemos no momento de indignação contra o pecado, nós vemos uma disposição, como nós já dissemos aqui, que vem do Senhor, mas é sempre uma disposição de dentro para fora. O campo de agência, aonde há um movimento, é sempre para fora. Por exemplo, Davi ficou indignado contra o pecado que Golias cometeu, e ele vai e mata Golias, que o pecado de Golias ia contra Deus, como um ato de justiça. Ele vai e mata Golias. Nós vemos os filisteus, nós vemos as perseguições, nós vemos que quando, até mesmo nessa parte de Samuel, que ele vai lá e mata aquele rei dos amalequitas como um ato de justiça, nós vemos sempre esses heróis fazendo esse ato de justiça, sempre punindo o pecado em outro. Mas Cristo, irmãos, é diferente. Cristo, o sacrifício dele é tão eficaz que o ato de justiça não é feito fora, mas o ato de justiça que Cristo proporcionou através da autoridade e de uma ordenança de Deus é feito em si mesmo. Imagina Davi. Davi viu, se indignou, se irou contra Golias, sabendo que Golias estava pecando contra Deus. E aí ele falou assim: rapaz, isso não pode ficar assim. Golias vai e faz aqui, enfia a espada em si mesmo, como um ato de justiça. Ele não venceria o pecado, mas Cristo, para vencer o pecado de uma maneira final, não era sangue humano, não era sangue de bodes, não era sacrifícios, mas era o seu sangue. Então, para justificar o ímpio, para fazer justiça pelo ímpio, ele se sacrifica.
Ele se entrega na cruz. É diferente. Por isso que essa justiça justifica o pecador. Quando vocês falam que ele triunfou em si mesmo, ele venceu em si mesmo. Hebreus vai falar que ele entrou no Santo dos Santos e se ofereceu como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diferente de todos os heróis da Bíblia, nós vemos isso. E isso Cristo fez. E é nisso que a nossa mente tem que estar focada. Que por nós, se fôssemos nós ali, qualquer um de nós, no lugar de Davi, sem a misericórdia do Senhor, Golias teria facilmente vencido Davi se não fosse o Senhor. Isso é indiscutível. E muitas das vezes, irmãos, é assim conosco. Na força do nosso braço contra a luta do pecado, facilmente seremos abatidos pela carne. Romanos capítulo 8, versículo 3 diz: se mortificares a carne pelo Espírito, certamente vivereis. Mas se mortificar a carne por carne, é morte. Não tem como. O pecado vai te vencer. Mas entenda, em quem está a sua confiança? Se a sua confiança está em Deus, você irá vencer. Porque não depende de você. Depende de Deus. E por mais que quedas nós temos, pecados nós temos, Romanos 8, 37 diz: mas em todas essas coisas somos mais vencedores por aquele que nos amou. Ó Irmãos, se dependêssemos de nós estaríamos igual aqueles soldados de Saul, quando víssemos que o pecado se levantasse, quando víssemos Golias se levantar, nós fugiríamos. Por quê? Porque em nós mesmos não há força para lutar. Mas irmãos, veio o Filho de Davi, veio o ungido de Deus, veio o Filho eterno do Pai, veio o Deus verdadeiro para lutar contra o pecado. E após ter moído, após ter sangrado na cruz e vencido, nós agora nos alegremos e nos encorajamos para lutar contra o pecado. Por quê? Porque a batalha é ganha. Entenda que após Davi cortar a cabeça de Golias, ele continuou. Por quê? Porque a vitória não estava constituída em vencer Golias, mas vencer os filisteus. Após cortar a cabeça de Golias, ele continua perseguindo os filisteus. Ele continua matando aqueles pessoas. E você entende que após nós enxergamos que a salvação de Cristo é condicionada somente pela graça, isso nos leva continuamente numa vida de santidade, numa vida de mortificação. E aqui, irmãos, eu queria fazer poucas aplicações devido ao tempo, mas bem rápido, bem simples. Primeiro, você tem visto que o seu pecado é contra Deus? Você tem enxergado isso? Essa maneira de enxergar o pecado como ele é, tem te levado a odiar o pecado? Mesmo que não haja forças em você, como o William disse hoje de manhã, eu não tenho força para orar. Mas tem uma frase que diz: ore mesmo quando não tiver vontade de orar. Leia a Bíblia mesmo quando não tiver vontade de ler a Bíblia. É uma luta, irmãos. Ou você ainda acha que muitos pecados que você vê ao seu redor é contra você? Porque temos muitas afinidades com isso. Nós deixamos de enxergar o pecado muitas das vezes de uma maneira mais prática em nossas esposas, em nossos filhos e em nós mesmos, como algo diretamente a Deus. Mas muitas das vezes eu vejo o pecado do meu filho naquele momento contra mim. Isso é errado. É pecado sobre pecado. Você não vai tratar. Se você acha que é contra você, não vai tratar. Não vai ter um tratamento. Entenda que Isaías 59
Versículo 2 diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. Segundo, se você tem visto o pecado, não seja negligente. Como eu disse, se você sabe que tem uma cobra dentro da sua casa, não seja negligente. Por quê? Porque é perigoso. É perigoso por quê? Porque o pecado mata. E não só mata, mas leva para o inferno, irmãos. Uma cobra poderia somente matar e tirar a vida, mas o pecado leva para o inferno. Então preocupa-se quando você vê um pecado brotar no coração da sua esposa. Preocupa-se quando você vê um pecado brotar nos corações dos seus filhos que não creram ainda. Preocupa-se, gaste tempo quando você vê um pecado em você. Tenha diligência, tenha um fervor espiritual para mortificar esse pecado. Não deixe ele reinar dentro de você. Lucas 13, 24, como eu disse, esforçai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Usa-se, irmãos, esses meios legítimos, que muitas das vezes as pessoas tendem a falar que é radical, como eu disse, referente ao celular. Corte a mão se ela estiver fazendo você pecar. Terceiro, nunca lute contra o pecado sendo independente. Sempre seja dependente do Senhor. Sabemos, irmãos, que as nossas forças não estão em nossos braços, mas vem do Senhor. Davi sabia disso. Assim como a gente age antes de termos a bênção do Senhor, nós não devemos ir a lugar algum. Por exemplo, o Bunyan diz uma frase falando assim, antes de orar, não faça nada. Após ter orado, vai e faça tudo que estiver ao seu alcance. Mas sempre dependa do Senhor para tudo, inclusive para a mortificação e a luta do pecado, pois somente Ele te dará forças. A gente vê, irmãos, que após uma aprovação, como eu disse, baseado não em nós, mas nos Filhos de Deus, Jesus Cristo, em suas obras, em sua obediência à lei, em sua santidade, temos a garantia que podemos vencer, pois Ele venceu na cruz. Isaías 6, texto muito conhecido de nós, versículo 8. Antes dele ser tocado por aquela brasa, ele não tinha capacidade alguma a não ser falar: pobre homem que sou, eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Mas após ele ter sido tocado, ele fala assim: agora envia-me a mim. Entenda que você não pode ir antes de ser tocado. Assim você não pode vencer antes de se declarar que você é dependente de Deus para vencer aquele pecado. Pois as nossas forças estão no capitão, no Rei dos Reis, aquele que nos manda ir à batalha, pois sabemos que aquele que nos manda nos dá as armas para irmos e a certeza da vitória. Vemos em Efésios 6 as armas que o Senhor já nos deixou, que possamos fazer uso delas, irmãos, para irmos e não negligenciar os meios que o Senhor determinou para vencermos o pecado. Quarto, qual tem sido as suas armas na luta contra o pecado? Irmãos, e aqui fica algo que muitas vezes nós pensamos, que eu já disse, que é algo místico. Não, se eu ficar 20 dias no monte, eu vou ser um homem santo, e quando eu descer eu vou vencer o pecado. Não, irmãos, Davi, ele foi à batalha com armas simples. Quais têm sido as armas que Deus tem te dado? De uma maneira prática. Por exemplo, a sua esposa é a arma que Deus tem
te dado para te ajudar na luta contra o pecado. Os seus filhos são uma arma que Deus tem te dado para te ajudar na luta contra o pecado. Hoje nós estávamos ali no Josué e nós vimos como o pneu é afiado. Isso, de uma maneira, nos leva ao quê? Negar a nós mesmos, renunciar e lutar contra o pecado. Qual tem sido as armas que Deus tem te dado? Ou você só está esperando maravilhas? Você está esperando um anjo descer do céu e te dar uma espada? Não, irmãos, usa dessas armas, essas armas simples que Ele tem te dado. A igreja, por exemplo, uma maneira melhor, irmãos, de uma arma que Deus, poderosa que Deus usa. Por exemplo, o irmão quando chega a nós e fala assim: irmão Kenny, você tem pecado, arrependa-se. Irmãos, que meio de graça, que arma maravilhosa contra o pecado. O irmão chegar em você e falar: irmão, arrependa-se. E você mortificar aquele pecado, se arrepender e continuar caminhando no Senhor. Olha que armas maravilhosas que estão às nossas mãos. E nós queremos galgar, muitas vezes almejar coisas que estão além do nosso limite. Mas é só você olhar para dentro da sua casa. As armas que o Senhor tem te dado é simples. Usa-se delas para vencer o pecado. Os cultinhos familiares são armas simples que podem ser usadas num grande ato de santificação. Pois a santificação não está dividida do trabalho. Eu quero um trabalho melhor, irmãos, do que trabalhar com a esposa, com os filhos, com a igreja, servindo o corpo de Cristo. Que armas maravilhosas que o Senhor tem nos dado, irmãos. Que armas maravilhosas. Almeje tomar essas armas em suas mãos. Ser útil para a igreja, ser útil para os irmãos, ser útil para o seu esposo, ser útil para a sua esposa, ser útil para os seus pais, crianças, se arrependerem dos seus pecados e crendo em Cristo. Quais as armas que você tem usado na luta contra o pecado? E por fim, irmãos, a quinta e a última é: não confie na força do seu braço. Nós vemos que os filisteus confiavam muito na força de Golias. E quando Golias caiu, grande foi a queda. O que aconteceu? Eles não hesitaram em correr, não hesitaram em fugir. Sabe, irmão, se você for enfrentar a luta contra o pecado, confiando na força do seu braço, você não irá vencer. Não irá vencer, irmãos, não adianta. E glória a Deus por você não vencer. Glória a Deus, pois somente um caminho foi estabelecido na luta contra o pecado: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo purifica-nos de todo o pecado. Não é pela força do seu braço que você irá vencer, mas sim porque Cristo venceu, que nós temos essa vitória em nossas mãos. Eu queria encerrar dizendo: assim como Deus justifica da culpa do pecado, assim Ele santifica da corrupção do pecado. E a graça de Deus perdoa todo o pecado. E a graça de Deus em nós faz que nós renunciamos a todo o pecado. Irmãos, aonde o pecado é perdoado, ele é abandonado. Enxergue isso. Se você comete um pecado e Deus te perdoa, por que permanecer naquele pecado? Porque foi por aquele pecado que Ele sangrou na cruz. E se você ainda não se arrependeu desses pecados que você tem cometido, saiba: o sangue dele recairá sobre a sua cabeça, não como justiça, mas como vingança. Entende, irmãos? Então, que nós podemos sim, pela graça, vivermos uma vida piedosa, santa, diligente na luta contra o pecado. Derrota nós teremos? Sim, irmãos. Lutas? Sim, amém. Mas o que nos espera pela misericórdia de Cristo é vitória sobre o pecado, pois Ele já venceu na cruz, irmãos. Então que nós possamos almejar essas vitórias.
essas obras de justiça que Deus conquistou por nós. O apóstolo Paulo diz que ele corre para alcançar aquilo pelo que Cristo já alcançou por ele. E o amor de Deus nos constrange a isso, a buscar a santidade, pois sem santidade ninguém verá ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. O horário já se passou. Queríamos orar e agradecer a Deus. Ó Deus, louvado seja o teu nome, graças te damos, ó Pai, pela tua santa palavra, Senhor, por tão grande amor, Senhor, que o Senhor tem para conosco, pecadores, meu Pai. Ó Senhor, nos dando tão maravilhosa graça, Senhor, um guerreiro verdadeiro, o Filho de Deus, aquele que em si mesmo tomou a cruz e cravou o pecado na cruz, meu Pai. Não só isso, meu Pai, mas também nos deu a condição de sermos vencedores em Cristo. Nos deu armaduras, meu Pai, nos deu a sua santa palavra, nos deu ferramenta como a igreja, como os nossos irmãos nos imputou, Senhor, num corpo, meu Pai querido, para que possamos viver uma vida de santidade, assim como o Senhor é santo, meu Pai, nós somos santos em Cristo, meu Pai. Mas essa santidade em Cristo, meu Pai, não está desvinculada de uma santidade, meu Pai querido, aqui também, Senhor, nesta vida temporal. Que o Senhor possa, meu Pai, mover em nós, meu Pai, esse querer efetuar, meu Pai, em sermos mais santos, meu Pai querido, Pai amado, sempre apontando para a Tua glória, Senhor. Que nós possamos diminuir, meu Pai, e, Senhor, o mundo, meu Pai querido, Pai amado, crescer, meu Pai querido, em santidade, Senhor, e ser reconhecido, meu Pai querido, Pai amado, não como homens que pregam bem, homens diferentes, mas que verdadeiramente essa santidade nos leve a amarmos uns aos outros, meu Pai querido, Pai amado, e nos sujeitarmos uns aos outros, meu Pai, e uma santidade que nos leve a servir mais os nossos irmãos. Ó Pai, pedimos, Senhor, as Tuas infinitas graças, meu Pai, que o Senhor continue cuidando da Tua santa igreja, meu Pai querido, Pai amado. E aqueles, meu Pai querido, Pai amado, que ainda não se arrependeram, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, levá-los ao arrependimento, meu Pai. Que eles possam crer, meu Pai, que somente o Senhor é aquele que santifica e justifica, Senhor, o ímpio. Que sem o Senhor, toda obra, Senhor, pela força do braço, é inútil e vã, é soberba, e não ficará de pé, Senhor, diante de Ti, Senhor. Pedimos, meu Pai querido, Pai amado, ajude-nos a olharmos mais para o nosso Senhor Jesus e menos para nós. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém.